Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma aula no qual a gente vai falar um pouco de projetos arquitetônicos e interferência com projetos hidrossanitários. O que o projeto hidrossanitário vincula à concepção arquitetônica e vice-versa. Vamos comentar alguns projetos também que o pessoal faz o desenvolvimento arquitetônico sem pensar na parte hidrossanitária e aí depois para instalar um sistema predial de água fria e água quente acaba comprometendo a estética, a volumetria, principalmente do telhado, né? Tem que ser pensado desde o início, basicamente, né? Eu vou ao longo das aulas na parte de esgoto também comentar sobre essas possíveis interferências, façam comentários aí também do que vocês já encontraram na vida, né? Mas não é somente a arquitetura que tem que ficar vinculada à instalação predial hidráulica sanitária. Na verdade, a instalação predial hidráulica sanitária também tem que atender os objetivos da arquitetura, né? Assim como, entre outros sistemas, não vai assunto dessa aula hoje, mas de vídeos futuros, da interligação e interface com o sistema construtivo, com o sistema estrutural, com o sistema elétrico, com o sistema de sonorização, com o sistema de ar-condicionado central, caso seja o caso. Então, tudo isso tem que estar conversado no projeto. Projetos de alta complexidade envolvem tempo, né? Não adianta você achar que em 10 dias você vai ter um projeto. Você não vai ter, envolve amadurecimento do projeto. Vou mostrar aqui um projeto de minha autoria, que exemplifica alguns casos para a gente começar a discutir isso aí. Então vamos na planta baixa, tá? É um terreno de 14,5 de largura por 28 metros de profundidade. Tem algumas restrições urbanísticas de recuo frontal, recuo lateral, tá? E basicamente ele é uma... deixa eu abaixar aqui um pouco, mas ela é uma composição de uma residência térrea, tá? Unifamiliar, no qual você tem aqui a parte frontal, ok? Deixa eu apagar aqui, ocultar essas cotas, deixa eu ver se eu consigo ocultar de uma forma fácil, consegui. Pronto. Você tem a entrada da casa, a casa foi feita aproveitando o terreno, tá? Então essa casa era um terreno em aclive, vocês podem observar aqui que nós temos um terreno em aclive, ok? Eu acabei apagando a linha que eu não queria apagar. Nós temos um terreno natural aqui nessa linha. Foi mantido o máximo de declividade natural para que não tivesse muro de arrimo atrás. Nessa parte foi construído um talude, né? Foi deixado, na verdade, o talude que tinha. E foi uma casa que teve pouca movimentação de terra, porque ela foi construída mais alta que a rua, aproveitando a própria topografia que tinha. Mas ao mesmo tempo é uma casa térrea, né? Então questões de acessibilidade, se você observar aqui na frente, você pode acessar pela rampa, você tem uma outra rampa, tem um acesso lateral e essa escada pode ser convertida facilmente para uma outra rampa e aí a casa inteira é térrea. Então você tem a questão de acessibilidade contida aí no projeto arquitetônico. Então, de início, essa residência, uma sala de estar, uma sala de jantar e uma sala gourmet ou uma área cozinha gourmet, né? Ou uma cozinha mesmo, né? Uma lavanderia aqui no canto inferior à direita, né? Essa lavanderia comprida, aproveitando aqui o hall de entrada. O foco aqui é a parte úmida, tá? Então banheiros, lavanderia e cozinha, mas eu vou passar uma explanação geral. Esse aqui eu chamo de coringa, né? É um cômodo coringa. Ele está aqui como copa cozinha, então você pode ter uma copa e uma cozinha bastante ampla, tem mais ou menos uns 20 metros quadrados. Aqui essa região, que você pode ter integrado na sala uma área gourmet, uma cozinha gourmet, para um fim de semana, que vai ter gente em casa, você vai conversar cozinhando, então você pode ter o gourmet aqui e utilizar essa copa cozinha com uma porta de correr aqui, né? Ou então pode ser fechado isso aqui e trabalhado como um escritório, porque ele tem acesso fácil à frente da casa, então você tem entrada independente, isso é uma porta de correr, isso aqui é uma janela. Você pode converter também isso aqui para uma sala de home cinema, então você pode criar uma outra sala fechada também.
Ou você pode converter, porque ele tem um acesso aqui à área íntima da casa, né? Ele tem um acesso por aqui, que é uma parede de drywall, que você pode fechar aqui e abrir de uma forma muito fácil, com mobiliário ou com parede de gesso acartonado, sem grandes obras, e transformando isso aqui em mais uma suíte na residência. Tá? Então isso aqui eu chamo de uma arquitetura coringa, né? Você pode atender várias possibilidades. E a possibilidade, tá, que atualmente é utilizada nesse cômodo é do quarto da avó, quarto do vô, né? As residências hoje em dia, elas têm pensado muito nisso, né? Em que você tem que ter um quarto, seja ele temporário ou seja ele full time, né? Para suprir a necessidade de alguém da família vir morar, né? A gente fala que é quarto do vô, quarto da avó, mas pode ser, por exemplo, um primo que veio estudar na cidade onde você reside e você tem que ter uma área de mais intimidade dessa pessoa, um primo, uma prima, enfim. Então aqui, se você fecha, você tem uma entrada totalmente independente e você tem um apartamento. Dá para fazer um quarto aqui de solteiro, você consegue fazer uma salinha com uma cozinha aqui. Então você tem um apartamentinho, né? Pequeno, mas que supriria essa necessidade de manter a privacidade ali, caso tivesse um visitante na casa, seja temporário ou não, né? Avós que viajam, familiares que viajam, irmão, irmã que viajam e vêm visitar, poderiam estar abrigados nesse cômodo, ok? Aqui existe um home office, então foi aproveitado o corredor de circulação, né? O corredor de circulação geralmente é uma área em metro quadrado perdida, e quando você trabalha com uma casa térrea, você tem corredores extensos, você tem que resolver muito bem isso para não ficar uma coisa cansativa, né? Estreita, sem utilidade. Então aqui foi optado por alargar ele um pouco mais e fazer um home office com 2 portas. Então, se tem uma reunião, você pode fechar essa porta, você fecha essa porta e você tem aqui um espaço para poder fazer reunião, ok? Bom, andando mais um pouco, ainda não é a área íntima da casa. A área íntima da casa começa nessa região aqui, ó, nessa região para a esquerda. Nós temos o lavabo. Por que o lavabo está tão desconectado da sala, da cozinha, né? Esse lavabo aqui, na verdade, ele é um banheiro porque ele tem um chuveiro. Então, ele é o clássico lá. Lavatório, vaso sanitário e chuveiro, ok? Ele também é um coringa. Ele serve como um banheiro que atenda como lavabo, porque geralmente essas 2 portas estão abertas, então a pessoa pode transitar aqui o lavabo, ok? Caso tenha uma reunião, lembrando, pessoal, dificilmente a pessoa vai receber uma visita num fim de semana e uma das pessoas que residem nessa casa está em reunião, né? Geralmente vai acontecer de fim de semana esse trânsito de pessoas menos íntimas dentro da casa. Mas você tem uma porta de correr aqui que dá acesso a esse terraço que é coberto, que você pode acessar aqui este banheiro. Então esse lavabo ele pode ser acessado por aqui. Em caso de um dia de churrasco, enfim, que seria essa região, também as pessoas podem acessar, sem acessar a parte íntima da casa. E ele também serve para piscina. Então aqui é uma piscina e a pessoa sai molhada e já vai para o banho ou precisa usar o banheiro, ela só umedece, né? Só molha o piso interno da casa nesse vãozinho aqui, que é facilmente resolvido por um tapete, enfim, né? Então esse banheiro é também um banheiro coringa. Por que a gente não faz um lavabo ali externo, né? Porque além desse banheiro e ter o lavabo, né? Seriam mais. Vocês vão ver a quantidade de banheiro que tem nessa casa. Só para vocês entenderem, tem 1, 2, 3, 4, 5 numa casa de 200 metros quadrados. Se eu colocasse um lavabo, seria 6. Se eu colocasse um banheiro para piscina, 7. E geralmente o banheiro da piscina ninguém utiliza durante o dia a dia. Você vai ter problema de mau cheiro nos ralos sifonados, nas caixas sifonadas, porque vai secar, como as pessoas não usam, né? O lavabo no dia a dia também acaba não utilizando. Então nós optamos por centralizar 3 situações: lavabo, banheiro da área de churrasqueira e banheiro da piscina no mesmo ambiente. Até mesmo porque é um metro quadrado muito caro, né? O metro quadrado de áreas úmidas é o metro quadrado mais caro da residência.
Continuando aqui no projeto, então, aqui tem uma suíte, né? Com um chuveiro que nós vamos estudar isso aqui na próxima aula. Com chuveiro duplo, muito comum nas residências hoje em dia. E eu brinco que esse mal dimensionado chuveiro duplo gera divórcios. E isso é culpa da hidráulica mal dimensionada. E notem, eu falar mal dimensionado, às vezes ele segue norma, mesmo a norma nova. Mas se ele está dimensionado só seguindo norma, pode causar um divórcio. Aguardem as próximas aulas que eu explico por quê. Aqui existe uma outra suíte um pouco menor, né, para uma pessoa. Aqui existe uma suíte maior com outro banheiro, né? Então ao todo são 5 banheiros. E essa residência, por ser térrea, ela tem essa característica. E olha que interessante, nós temos aqui, ó, nessa região, acima dos banheiros das suítes do fundo, ou seja, você tem os banheiros da suíte do fundo, aqui você constrói a volumetria mais esbelta. Nessa casa optou-se por colocar isso aqui no fundo para que ele não aparecesse na estética da casa, ok? Então você olha de frente à casa, você não está enxergando o volume do reservatório lá atrás, ok? Ele está desenhado, mas não está. Mas você poderia ter trazido também ele para frente da casa e utilizar essa volumetria alta da caixa d'água dos reservatórios a favor da estética. Então você pode dar uma impressão de que a casa tem um pé direito duplo, dar a impressão de que a casa é um sobrado, utilizando esses espaços, mas na verdade a casa é térrea, tá? Isso vai questão de cada projeto. É um projeto de platibanda, né? Então ele tem uma platibanda e telha de fibrocimento, ou telha metálica sanduíche, né? Que é térmica. E vocês podem observar que isso aqui tem uma altura bastante elevada. Isso na hidráulica, a hora que a gente vai entrar na hidráulica, vocês vão entender o porquê que é elevado, por que não ficou mais baixinho, porque esteticamente baixo fica melhor. Pessoal, para atender norma e para ter conforto, tá? Sem ter que consumo de energia. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos a caixa d'água, não é na laje, ela tem uma segunda laje mais alta. Em azul clarinho, que vocês estão enxergando aqui, ó, deixa eu selecionar tudo aqui e colocar um azul mais forte. Esse azul aqui, na verdade, é o aquecedor solar para funcionar da forma que ele foi feito. Ele tem que estar mais alto que o telhado, ok? Porque no telhado, onde eu vou colocar essa placa solar, esse coletor solar, na aula de aquecimento solar a gente vai voltar com essa imagem aqui para discutir. Ele esteja ao fundo do boiler, que é o garrafa térmica, o reservatório, a caixa d'água de água quente, né? O boiler, o fundo do boiler esteja mais alto do que o topo da placa. Por quê? Quando bate o sol, a água esquenta, a água quente é menos densa, ela sobe e a água fria desce. E esse circuito, esse ciclo que acontece de forma natural, sem bomba. Se você tiver que colocar mais alto, vai ter que colocar uma bomba, tá? E uma energia para ficar mantendo isso. Uma bombinha pequenininha, mas você precisa pôr mais um ponto de manutenção, mais um ponto de dar problema, né? E um consumo de energia desnecessário. Então, se ele é pensado desde o início, você consegue fazer isso. Você consegue pensar. E a caixa d'água com o boiler também tem um limite, uma tolerância de desnível entre eles, porque você tem que equalizar a pressão tanto na caixa d'água, na água fria, quanto na água quente. Então, olhando num outro corte, ó, o boiler está aqui. O boiler é o reservatório de água quente. E a caixa d'água está aqui. E você tem um espaço embaixo para guardar tranqueira, né, que é o que o pessoal geralmente usa. Aqui, geralmente, também a gente recomenda, na parte de drenagem, a gente vai comentar, mas colocar um piso impermeabilizado com caimento bom de 2%, com um piso aí bem sem vergonha, cerâmico, mas que tem uma impermeabilização por baixo. Caso ocorra algum vazamento aqui nessa tubulação, não molha a parte de baixo, né? Não estraga forro, armário, né? Geralmente eu gosto de colocar em cima de banheiro dentro do possível, mas se não for possível pode colocar em cima do quarto, mas tomando esses cuidados, né? Então, foi colocado aqui o reservatório, aqui também o reservatório de água quente, para justamente essa distância entre os pontos de uso e a caixa d'água ser suficiente, né, para dar pressão. Essa
residência tem monocomando na cozinha, monocomando nos lavatórios, então precisa ter pressão, né? Nas aulas de hidráulica a gente vai ver isso aí. Pessoal, esse é o primeiro projeto, a gente vai voltar a outras aulas nesse projeto, mas é um primeiro projeto aqui para a gente poder discutir. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês um projeto de forma simples, barata de fazer e resolve, não analisa muita interferência, mas resolve, que é o diagrama unifiliar. Então nós vamos vir aqui nas próximas aulas, ok? Vamos entender como que compõe isso e depois eu vou mostrar um desenhado no SketchUp com volumetria, análise de estruturas e aí a gente vai montando as aulas, beleza? Essa então foi a aula do projeto arquitetônico com a relação com o projeto hidrossanitário. Até mais, pessoal!